Om Arunachalaramanam. Saudações, amada Sangha. Nós recebemos aqui uma questão muito pertinente, um tema muito interessante. Vamos ouvir o áudio da pergunta e em seguida traremos nossa reflexão. Olá a todos. Eu tenho uma dúvida em relação à minha prática que me travou um pouco no meu desenvolvimento, né? E eu queria tirar essa dúvida com os mais experientes. Então, a dúvida é que, assim, quando a gente estuda o ensinamento dos mestres não duais que existem no mundo, muitos deles, assim, centralizam a prática espiritual em algumas partes do corpo, né? Por exemplo, no Zen tem a questão do Hara, no Daoísmo tem aí o Danjen inferior, né? Que é abaixo do umbigo, igual o Hara. Já nas espiritualidades sufis, indianas e etc., a gente tem o centro do coração, né? Que é muito falado, muito discutido. Isso me causa uma certa confusão, né? Qual é o lugar no corpo que provoca essa realização, né? E a importância desse lugar no corpo para essa realização. Então eu queria tirar essa dúvida, né? Para melhorar a minha prática, para melhorar o meu desenvolvimento, né? A partir dessa resposta. Muito obrigado desde já e aguardo. Muito bem. Agradecemos imensamente a questão apresentada. Ela é excelente, contém aí temas muito profundos e que merecem, sim, nossa máxima atenção. Primeiramente, aqui fica claro para nós a problemática de analisar-se muitas linhagens e pontos de vista filosóficos ou místicos diferentes. Cada linhagem e guru tem um determinado ponto de vista, e algumas vezes estes pontos de vista são conflitantes. E quando nós damos de cara com esses elementos conflitantes, a nossa busca por dar dissolução para as nossas dúvidas é frustrada. Não raro, nós temos uma noção, em verdade equivocada, de que se nós sairmos lendo tudo o que existe sobre o assunto, e especificamente aqui não dualidade, espiritualidade, etc., nós vamos conseguir com isso sanar todas as dúvidas que temos. Vamos acumular informação suficiente para então enveredar o caminho da autorrealização. Mas, como dito, é um equívoco. Por vezes, sair absorvendo um número variado e grande de informações, de pontos de vista, de linhagens diferentes, acaba fazendo o exato oposto, ou seja, aumentando as nossas dúvidas, proliferando inclusive dúvidas que antes não existiam e que de repente começam a existir. Sendo bem objetivo, a realização é algo que é experimentada em nossa intimidade, mas que reflete no corpo. A realização não é do corpo. Mesmo porque realização aqui diz respeito à aplicação da percepção de uma determinada forma que nos faz perceber algo sobre nós mesmos que antes não percebíamos. Importante notar que isso basicamente se encerra em duas maneiras de usar a nossa percepção e inteligência. Loka Vichara, a investigação do mundo, e Atma Vichara, a investigação de si mesmo. Quando iniciamos a prática da autoobservação, para justamente perceber isto que somos mais profundamente, é natural que passemos a observar fenômenos que compõem os 5 koshas, ou seja, as 5 estruturas que fazem isso que chamamos de corpo de uma forma genérica, e que observando esses 5 campos, nós vamos dando conta de certos eventos ou fenômenos, experiências que antes poderiam nunca ter sido percebidas. De fato, esse corpo, aqui fugindo um pouco do escopo filosófico hindu, pegando aqui uma fala de Santo Agostinho, ele diz que o corpo
é o jardim das delícias de Deus. Isso poderia ter sido dito por um mestre tântrico ou mesmo por um yogin. De fato, o corpo, mas vamos entender aqui que o corpo é mais do que esse corpo físico. A estrutura dos 5 coxas contém, de fato, delícias e experiências inimagináveis e que poderiam nunca ser experimentadas se a nossa inteligência não for estimulada na direção da autoobservação ou Atma Vichara. É importante saber que a realização é experimentada no corpo como essas 5 estruturas e vamos defini-la aqui. Ou seja, você experimenta isso no seu corpo físico, você experimenta isso através da experiência vital, da sua vitalidade, é experimentado na mentalidade, ou seja, na nossa subjetividade, é experimentada na nossa inteligência e é experimentado também como o sono profundo consciente, o que é chamado Nirvikalpa Samadhi. Então, esses campos todos, obviamente, são afetados pela autorrealização. Porém, como o Paparandas nos diz, não cresce um chifre na cabeça daquele que alcançou a liberação. Nada muito extraordinário vai acontecer. Se bem que, ao dizer isso, recordo-me de uma passagem de um amigo de infância, quando foi visitar Bhagavan, pretendendo puxar ele pela orelha e levá-lo de volta para casa, isso nos primeiros anos em que Bhagavan chegou em Tiruvannamalai. Esse amigo de infância ficou estupefato diante do novo Venkataraman, né? O Venkataraman, o garoto que ele conhecia, que ele jogava bola e nadava junto, estavam realmente muito diferente. Ele percebeu que existia ali uma aura, uma luz que não existia antes. E depois desse choque do primeiro momento, um tempo depois, ele sentou próximo de Bhagavan e começou a acariciar o braço de Bhagavan. E ele disse então: o que aconteceu com você? A sua pele, ela era uma pele seca, áspera, de um garoto comum. E agora a sua pele parece feita de algodão. E Bhagavan diz que quando passou pelo processo do despertar, o seu corpo havia se transformado. E um dos fatos que podemos observar nisso é que Bhagavan muito cedo precisou usar bengala. E ele costumava dizer que a realização afetava o corpo imensamente. Era como tentar colocar um elefante dentro de uma pequenina cabana de palha. Então, sim, tudo isso é experimentado no corpo. No entanto, existe um ponto focal onde essa realização é experimentada. E aqui entramos num campo que de modo algum é especulativo. Ou você sente, ou não sente. Eu entendo que o Atman está para além da experiência chamada corporal. Contudo, quando começamos a afundar nas introspecções estáticas, eu vejo claramente que isto tem um impacto no corpo, ou melhor, na consciência corporal. E isso é experimentado, obviamente, enquanto exista esta consciência corporal, já que em Nirvikalpa Samadhi não existe corpo, não existe mente e não existe o ponto focal da consciência chamada Ahankara, eu, para poder dar-se conta de qualquer coisa. Então essa pergunta dentro do Nirvikalpa, ela não tem significado. Não há um ponto no corpo porque não há um corpo neste ponto. Ou seja, a consciência corporal fica neutralizada. No entanto, em Nirvikalpa isso acontece momentaneamente. No caso de um Jnani, de um Jivamukta, de uma alma liberada, qualquer coisa que a gente venha a dizer aqui não é mais do que uma mera especulação. E por mais que se tente transmitir o que é por palavras, elas também
não vão alcançar realmente dizer. E, portanto, entramos num campo que, novamente, assim como o ponto focal de energia é experimentado empiricamente, o estado de ausência de consciência corporal de um Jivamukta que caminha, fala, come, etc., é algo que se sente ou não se sente, se sabe ou não se sabe. Não tem como tentar projetar mentalmente alguma coisa a respeito disso, é temeroso e pode inclusive ser um obstáculo a mais dentro do samsara, porque criamos ali uma idealização do que é o estado da alma liberada. Muito bem, mas enquanto se experimenta a consciência corporal, o resultado do sadhana pode ser identificado como esse ponto focal no corpo, nomeado pelo Tantra de Spanda, que pode ser traduzido como pulsação, tremor, vibração. Ao sul da Índia e nos ensinamentos de Bhagavan, este termo é nomeado como Spurana, que é uma derivação da palavra spurita, que significa formigamento, mas que tem também esse mesmo significado de vibração, de pulsação, de tremor, etc. Algumas pessoas vão confundir o movimento do prana ou da estrutura vital do pranamaya kosha com o spurana ou spanda. Essa movimentação, sentida como uma expansão do prana, pode ocorrer em diferentes partes do corpo. É muito frequente, por exemplo, no lugar que popularmente as pessoas chamam de terceiro olho. Pode ser experimentado com uma sensação até elétrica percorrendo a coluna vertebral. Pode-se sentir isso na base da coluna, em diferentes partes do tórax e também no ventre. Agora, eu entendo e experimento isso diretamente que Hridayan, ou coração espiritual, não é uma experiência limitada e reduzida à expansão do prana, já que o coração é considerado o lugar ou a fonte do prana. Então, onde quer que você experimente esta expansão do prana, se nós rastrearmos a origem desta expansão, deste movimento do prana, cairemos justamente no coração. É claro que esta investigação aqui é algo que pode ser chamado de metafísico, de transcendental, logo escapa da linearidade racional do pensamento. E posso dizer de experiência direta, própria, que sim, experimentei essa movimentação do prana no ventre e em outras partes mais. E eu, sinceramente, acredito que isto são reflexos do que estava se processando no coração, a partir da experimentação da abertura deste centro focal. Mas antes de experimentar o Spurana, ou Hridaya Spurana, a vibração do coração, estas experiências de movimentação prânica já haviam sido experimentadas praticando outros sadhanas, outras formas, outros métodos de autoobservação e de treinamento interior. Veja como o coração é insistentemente apontado por tantas tradições e por tantos mestres realizados. Eu entendo que isto é assim porque a experiência do florescimento do coração é algo empírico. Penso que é uma questão inequívoca e indiscutível. Enquanto consciência corporal, a realização é experimentada no coração. O que não significa que não se possa experimentar os reflexos desta realização em outras partes do corpo, como o ventre, fronte e o topo da cabeça. E veja que uma vez um yogi questionou isso a Bhagavan, porque a experiência dele acontecia na fronte, no que é chamado no Tantra de Agnya Chakra. Quando ele questionou isso para Bhagavan,
Bhagavan diz que não importa onde você está experimentando o Spurana, a realização sempre é do coração, ou seja, você está experimentando o coração no Ajna Chakra, outro está experimentando o coração no ventre. Poderíamos entender isso assim. No entanto, penso que seja mais do que valioso recordar que quando Bhagavan diz que o centro do coração ao lado direito do peito é uma experiência direta, é algo que não envolve especulação, isso quer dizer que esta é uma evidenciação que só pode-se tê-la diretamente. Ou seja, não basta acreditar que há um centro no referido local. E quando a consciência afunda-se no eu, enquanto existe consciência corporal, isto é experimentado como pressão, vibração, pulsação, até mesmo como dor no lado direito do peito. Alguns destes pontos focais, trabalhados em diferentes tradições como o ventre, fronte, o topo da cabeça, estão referidos nos diferentes textos sagrados porque são locais que contêm o que são chamados marmas. São pontos de intersecção das nadis, dos canais sutis. E, portanto, quando você coloca a atenção neles, você está enviando prana para estes marmas. E isso fará com que surjam fenômenos extraordinários aí. Isto não quer dizer que estes locais, per si, são pontos focais de fato, no sentido de que, para aquele que tem a evidenciação do centro do coração, ou Hridayam, sabe que, na verdade, pouco importa se você está colocando a percepção no referido centro ou não. O Spurana, a vibração, estará lá, independente de você colocar a sua atenção mental ou não. Ou seja, não é um ponto que manifesta fenômenos extraordinários porque você está concentrando-se nele e enviando prana para ele. Ao contrário, o centro do coração é que atrai a sua atenção. A ponto de que, no avançar deste sadhana, você experimenta uma reviravolta do sadhana. Porque não é que o yogin está meditando no centro do coração. O yogin está sendo meditado pelo centro do coração. É o oposto. E isso, de fato, é extraordinário. E, portanto, acho justo aconselhar manter-se a percepção na área do tórax, por ser absolutamente seguro e frequentemente indicado nas iniciações místicas autênticas das mais variadas culturas. E quando se fala da custódia, da observação, da meditação ou da oração do coração, os muitos modos como as tradições falam sobre o coração, sempre é indicado descer com a mente ao centro do coração. E como essa indicação acontece com bastante frequência, creio que minimamente nós deveríamos olhar para isso com um certo interesse e uma curiosidade investigativa. Cabe aqui diálogos e esclarecimentos que Bhagavan deu a respeito desse assunto tão interessante do Spurana, que você encontra nas obras publicadas pelo Ashram a definição de Spurana como um tipo de sensação indescritível, mas palpável, ou seja, inequívoca, evidente, no centro do coração. O devoto perguntou: "O que é Spurana?" E o Maharishi respondeu: "Spurana é sentida em diversas ocasiões, tais como no medo, no nervosismo, na excitação, etc. Ainda que exista sempre e por todas as partes, no entanto, é sentida num centro particular e em ocasiões particulares. Também é sentida associada com as causas precedentes e confundida com o corpo.
quando está totalmente só e pura, é o Atman. Se a mente se fixa no Spurana e a pessoa o sente contínua e automaticamente, é a realização. Spurana é o sabor antecipado da realização. É puro. O sujeito e o objeto procedem dele. Se o homem se toma erroneamente pelo sujeito, o Ahankara, então os objetos devem aparecer necessariamente como diferentes dele. Se retiram e projetam periodicamente, criando o mundo e o gozo que o sujeito tem do mundo. Por outro lado, se o homem sente a si mesmo como a tela na qual o sujeito e o objeto são projetados, não pode haver nenhuma confusão e ele pode permanecer presenciando sua aparição e desaparição, sem nenhuma perturbação para o si mesmo. Magnífica resposta de Bhagavan. Bhagavan primeiro vai dizer dessa experiência do Spurana que acontece em determinadas ocasiões. O susto, por exemplo, quando a gente leva um grande susto, ou seja, estados emocionais mais proeminentes, mais dramáticos, digamos assim. No entanto, Bhagavan diz, Spurana existe em todas as partes, porque na verdade, todo o universo criado nada mais é do que vibração. O mundo e todos os seres aqui são pura vibração, digamos, do coração universal, do coração de Parabrahma. No entanto, Bhagavan diz que é experimentado num centro particular e em ocasiões particulares. E que também é sentido associado com causas precedentes. O que isso quer dizer? Por causa de sadhanas feitos nas vidas pretéritas. Então, a prática espiritual que veio sendo acumulada através das muitas vidas, em algum momento vai, digamos assim, transbordar na forma destas experiências de doce tremor ou vibração, spanda ou spurana. E quando não existe a consciência corporal, então isso é o próprio Atman. O Atman é o spanda. Se a mente se fixa nesse spanda, nesse spurana, nessa vibração do coração, e se isso acontece de forma contínua e natural, então isso é a própria realização. Então, em verdade, na realização, mais do que sentir ou não no centro do coração esse spanda, o Jivamukta, ele está mergulhado no spanda, o mundo inteiro está em doce vibração para ele. Mas quando ele é experimentado no ponto focal, então é o saborear da realização. Aquele que experimenta esse spurana, esse spanda, saboreia de antemão o que é o estado da liberação. Então é importante saber que este assunto, este tema, ele está condicionado a outro assunto, que é o quê? Ter-se ou não consciência corporal. De fato, o que demandamos é a experiência da consciência livre dos upadis, ou seja, livre de qualquer adjunto, de qualquer anexo, livre da experiência da consciência corporal, mental e etc. O Nirvikalpa, nesse sentido, é quando esse coração dilatou-se a tal ponto que todo o universo é engolido por ele. Esta experiência demonstrará que o Spurana é o fundamento, é a base de tudo o que existe. Então, ao retornar, onde se experimentará? Isto, de fato, pode ser que tenha algo de particular, de peculiar, que dista de uma pessoa para outra. Pode ser. Mas o que eu posso dizer de experiência direta e contemplando os ensinamentos de Bhagavan é que, a partir do momento em que retorna à consciência corporal, onde se experimenta este Spurana é no centro do coração. Sabemos que não existe um consenso por parte de todos os devotos a respeito disto.
Até porque estamos falando de algo que é de ordem transcendental. Para concluir essa investigação, que me parece que termina em reticências e não num ponto final, um devoto perguntou a Bhagavan: a inquirição "quem sou eu?" levará a algum ponto do corpo? E Bhagavan respondeu: evidentemente. A autoconsciência está em relação ao próprio indivíduo e, portanto, deve ser experimentada em seu ser, com um centro no corpo como o centro da experiência. Assemelha-se ao dínamo de uma máquina, que dá origem a todo tipo de trabalho elétrico. Ele não apenas mantém a vida do corpo e as atividades de todas as suas partes e órgãos, conscientes e inconscientes, mas também a relação entre os planos físicos e os sutis, nos quais o indivíduo atua. Além disso, como o dínamo, ele vibra e pode ser sentido pela mente calma que presta atenção a ele. É conhecido pelos yogis e sadhakas pelo nome de Spurana, que no samadhi cintila com a consciência. Ainda que Bhagavan não tenha dado aqui uma localidade para o centro, ele nos diz muito sobre a evidenciação empírica do Spurana. E talvez isso seja o mais importante. Esteja certo que quando o Spurana cintilar, junto da consciência, não haverá a menor dúvida de que ele existe e de onde ele parte. Esperamos ter sido de algum auxílio na questão apresentada. Aquilo que possa estar incompleto ou imperfeito, que essa imprecisão seja superada pela graça de Bhagavan. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.